você sabe o que liquidez imediata, margem líquida e retorno sobre o patrimônio líquido têm em comum? Não é a palavra líquida, viu, gente? Eles são indicadores financeiros. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora lá? Bom, então, nessa aula a gente vai falar sobre indicadores financeiros e o objetivo da nossa aula é fornecer uma compreensão abrangente sobre a influência estratégica dos indicadores financeiros nas organizações. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que são esses indicadores financeiros. Vamos lá! Então, os indicadores financeiros são ferramentas quantitativas para compreensão do desempenho e decisão estratégica. Vamos pensar na nossa empresa. Para que a gente tenha uma empresa, a gente precisa de dinheiro, certo? Então, o primeiro passo da constituição da empresa é o capital social. Então, a gente tem que se reunir ali com os nossos sócios e colocar dinheiro nessa empresa. Esse dinheiro, ele vai rodar ali dentro da empresa. A gente vai movimentar, vai comprar, vai vender, certo? Então, a gente tem que ter indicadores financeiros que digam pra gente como vai a saúde financeira da nossa empresa, para que daí a gente tome as nossas decisões e melhore o desempenho da nossa empresa. Porque a empresa nasce com o objetivo de dar lucro. Então, a gente tem que fazer tudo possível para ela dar cada vez mais lucro. E os indicadores vão ajudar nessa missão. Então, eles são fundamentais na análise e avaliação da saúde econômica da empresa. A empresa tem que ter saúde econômica, porque senão não vale a pena ter a empresa. É melhor você desistir e deixar o dinheiro na poupança. Porque se você for colocar dinheiro na empresa e só perder o dinheiro, fica difícil, né? Então, tem que ter essa saúde econômica. E esses indicadores, né, são cruciais na tomada de decisão estratégica, na alocação de recursos e planejamento aí de expansão. Eu tenho dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? É um recurso limitado. Eu tenho que pensar aonde ele vai me trazer mais retornos. Então, eu vou colocar ele em áreas específicas, vou pensar, né, montar toda uma estratégia para ter um retorno maior sobre esse investimento. Vamos falar dos primeiros tipos aí de indicadores financeiros, os indicadores de liquidez. Mas antes da gente falar propriamente dito deles, vamos entender um pouquinho sobre o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil, que é a partir dessa demonstração que a gente vai calcular aí esses índices de liquidez. O que a gente tem no nosso balanço? A gente vai ter ativo e passivo, certo? O ativo, a gente vai ter o ativo que é circulante e o ativo não circulante. Passivo, mesma coisa. A gente tem o passivo circulante e o passivo que é não circulante. Então, a gente tem que pensar nessa estrutura, certo? Quando eu falo em circulante, seja passivo ou ativo, é aquilo que é de curto prazo. É uma dívida que eu tenho que pagar dentro de um prazo de 1 ano, ou um recurso que já está disponível que eu vou receber dentro de 1 ano, certo? Então, entendendo esses conceitos, que eu tenho ativo, eu tenho passivo, eu tenho circulante e não circulante, vamos conhecer os indicadores de liquidez. Primeiro indicador, o de liquidez imediata. Ele representa o valor imediatamente disponível para liquidar as dívidas de curto prazo. Então, para calcular ele, eu pego o quê? Disponibilidade. O que é disponibilidade? Eu tenho ativo, dentro do ativo ali vai ter o grupo de ativo circulante. O primeiro grupo é das disponibilidades. O que tem na disponibilidade? Caixa, banco, aplicação de liquidez imediata. Então, é de fato o dinheiro que está ali na forma de dinheiro, que eu posso usar para pagar todas aí as minhas contas de curto prazo, que estão no passivo circulante. Então, isso é a liquidez imediata. Liquidez corrente está relacionada aí aos recursos disponíveis e conversíveis em dinheiro de curto prazo com dívidas de curto prazo. Então, aqui eu vou pegar o grupo inteiro do ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Na imediata era só a disponibilidade. Na corrente, não, eu pego o ativo circulante inteiro e divido pelo passivo para ver, né, o que eu tenho aí de recursos disponíveis para financiar esse meu passivo circulante. Então, aqui é tudo na ideia
na ideia se eu vou ter ou não, né, dinheiro para financiar ali as minhas dívidas. Eu estou olhando essa relação, o que está disponível, o que eu tenho que pagar, vai dar esse dinheiro, qual que é a liquidez, qual os recursos disponíveis. E a gente também tem a liquidez seca, que fornece uma avaliação mais conservadora da capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, ao considerar apenas ativos que podem ser rapidamente convertidos em dinheiro. Então, como ele só quer ativo que vai ser rapidamente convertido em dinheiro, o que ele faz? Ele diminui o estoque do ativo circulante. Então, é ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então, vou pegar ali caixa, banco, duplicatas a receber e vou diminuir, né, que isso tudo faz parte ali do passivo circulante. O estoque não vai entrar, porque também faz parte do passivo circulante, porque eu quero só aquilo que é mais fácil tornar dinheiro. O estoque eu não tenho certeza se eu vou ou não conseguir vender. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, por isso que a gente fala que é uma medida mais conservadora a liquidez seca. Além disso, a gente também vai ter os indicadores de rentabilidade, como a margem líquida. Então, quando a gente fala na rentabilidade, está mais relacionado com o lucro da empresa. Então, remete mais a DRE, a demonstração de resultado, que é outra demonstração contábil. Lá a gente vai conseguir ver o que teve de receita, despesa, custo e o lucro da empresa. Então, a gente usa essa demonstração para calcular esses indicadores de rentabilidade. Então, a gente tem a margem líquida, que relaciona o lucro líquido ao total das receitas. Então, representa a porcentagem de cada real de venda que se converte em lucro. Então, por exemplo, se eu vendo de 10 mil reais, quanto desses 10 mil reais se converteu em lucro? Eu consigo descobrir isso a partir da margem líquida. Margem operacional. Calculo o lucro operacional em relação às vendas líquidas. Então, aqui eu quero só a parte operacional. A parte ali de despesas financeiras, eu não quero. Então, eu pego o lucro operacional e divido pelas receitas líquidas, porque eu quero saber o que eu consegui de lucro, considerando apenas o esforço ali empregado, não essa parte aí de terceiros, né, recursos de terceiros, que vem com, por exemplo, um empréstimo, né, quando você paga juros, que gera essa despesa financeira. Eu quero focar só na parte operacional mesmo. E a gente tem também, né, outros indicadores de rentabilidade, como o retorno sobre o ativo, que vai indicar a eficiência em utilizar ativos para gerar lucro. Então, eu pego ali o lucro líquido, que eu encontro na DRE, e divido pelo ativo total, que eu encontro no balanço patrimonial. Então, dado aquele ativo, que são todos os recursos disponíveis na empresa, o seu caixa, seu estoque e tudo mais, qual que é a relação disso com o meu lucro? Então, indica a eficiência em utilizar todos esses ativos para gerar lucro. A gente também tem um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROE, que mede a rentabilidade para os acionistas em relação ao investimento líquido na empresa. Então, a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido faz parte do passivo. É o recurso que veio ali dos sócios ou a gente conseguiu com o lucro da empresa. A gente quer saber essa proporção, né? Medir essa rentabilidade para os acionistas em relação a esse investimento. Então, ele investiu. Tudo que está no patrimônio líquido é desses acionistas. A gente quer saber a relação disso, do lucro em relação a isso, né? Por fim, a gente tem o retorno sobre o investimento, que é um ROI, que vai calcular o ganho ou perda em relação ao custo do investimento e pode ser usado para avaliar a eficiência de um investimento específico. O ROI a gente pode usar para várias coisas. Se tiver um projeto em específico, você pode considerar, né, o custo que teve para investir nesse projeto, o retorno e ver, né, esse retorno sobre o investimento. Você pode olhar da empresa como um todo ou para um projeto específico que você desejar também. E a gente tem os indicadores de endividamento também, como a participação de capital de terceiros, que revela a proporção entre o capital de terceiros e o capital próprio da empresa. O que é o capital próprio? É o PL, que faz aí também parte do passivo. Então, eu quero saber a proporção do capital de terceiros, passivo circulante e não circulante, em relação a esse capital próprio, que é o PL. A gente também tem a composição do endividamento, que revela a proporção entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais de uma empresa. Então, eu quero saber de tudo que eu devo, somando o meu passivo circulante e não circulante, qual que é a relação
do circulante, né, o imediato com o total. O ideal é que as minhas dívidas se concentrem mais a longo prazo, para não prejudicar a liquidez na minha empresa. Então, por isso que eu calculo esse indicador, para ver se as minhas dívidas são mais de curto ou longo prazo. Porque curto tem que ter dinheiro mais de imediato, longo eu espero mais para pagar. Índice de endividamento total. Avalia a proporção de capital de terceiros para cada real do ativo da empresa. Então, eu quero saber o ativo da empresa, meus recursos disponíveis, qual a relação para o meu capital de terceiros, passivo circulante e não circulante. Grau de alavancagem financeira. Indica para cada real de patrimônio a quantidade de capital total. Então, a gente vê essa alavancagem, está muito ou pouco alavancada a empresa. Isso aí é interessante também para as decisões de investimento, para saber se deve ou não pegar ali mais empréstimos. É importante olhar aí para o grau de alavancagem. Bom, então agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre esse universo dos indicadores financeiros, conhecemos alguns indicadores, agora a gente vai para o nosso momento na prática. Vamos lá? Então, a gente tem a Movelaria Antunes, que está enfrentando dificuldades financeiras e as suas obrigações de curto prazo estão se acumulando. Então, lembra que eu falei para vocês? Obrigações de curto prazo está ali no passivo circulante e está se acumulando. Eles estão com dificuldades em converter os ativos em dinheiro de maneira rápida o suficiente para cobrir os compromissos imediatos. Então, tudo que eles têm ali para receber, que às vezes eles vendem a prazo, eles estão tendo dificuldade em converter isso em dinheiro para pagar as contas. Então, eles estão vendendo, mas não estão conseguindo receber o suficiente para conseguir pagar todas as contas. Então, tem um descompasso aí. Então, eles precisam compreender melhor os indicadores financeiros que oferecem insights sobre a capacidade da empresa de honrar as suas dívidas de curto prazo. Então, tem que conhecer melhor esses indicadores, que são o quê? Os indicadores de liquidez, né? Então, como ele tem que conhecer melhor esses indicadores de liquidez, vamos ver como que ele vai usar esses indicadores, que interpretação ele tem que fazer desses indicadores. Primeiro, ele vai usar ali a liquidez imediata. Vai calcular. Então, a gente viu que é o disponível dividido por passivo circulante, que é o dinheiro ali do caixa, do banco, da aplicação financeira pelas dívidas de curto prazo. Então, se o resultado der abaixo de 1, o que isso indica? Que a empresa pode ter dificuldade em cumprir obrigações de curto prazo, ou seja, ela tem mais dívida do que dinheiro para pagar essa dívida. Então, ela vai ter que adotar estratégias para aumentar o caixa ou reduzir dívidas de curto prazo. Então, ela tem que encontrar uma estratégia de conseguir mais dinheiro ou, se não, parar, de fazer tantas dívidas com prazo curto. Ela tem que achar esse equilíbrio entre receber o dinheiro e pagar. Ela não pode, por exemplo, vender para o cliente dela pagar em 60 dias e comprar do fornecedor para pagar em 30. Olha o descompasso. Porque pode acontecer isso, dela ter problema de liquidez, porque demora muito para receber e tem que pagar o fornecedor muito rápido. Liquidez corrente. Se fizer ali a conta, pegar ativo circulante, dividir por passivo circulante e dar um número inferior a 1, também sugere desafio em cobrir todas as dívidas de curto prazo com esse ativo circulante. Então, também tem que pensar em novas formas de financiamento ou revisar aí as políticas de estoque. Então, às vezes, também pode ser uma questão do estoque, porque aqui entra a conta do estoque. Não está com um estoque muito grande, que não está com giro, às vezes está prejudicando essa relação. E também ver a questão do prazo, de comprar e vender. Liquidez seca. Aqui já é o índice que a gente tira o estoque, Considera o ativo circulante menos o estoque. Um índice significativamente menor que 1 pode indicar dependência excessiva de ativos menos líquidos. Então, é importante também adotar estratégias para otimizar ativos de curto prazo. Bom, diante dessa análise, ela vai fazer os cálculos, chegar ali nas suas conclusões, ela sabe que está com esse problema de liquidez, vai pensar nas estratégias e adotar essas medidas específicas. Então, ela vai avaliar e otimizar níveis de estoque para liberar aí recursos. Então, vai diminuir o nível do estoque, vai negociar novos prazos com o fornecedor, vai revisar políticas de crédito, ou seja,
Em quanto tempo eu estou pagando para o meu fornecedor e para o meu cliente? Eu vou revisar essas políticas, eu vou tentar diminuir o prazo para receber do meu cliente e aumentar o prazo para pagar o meu fornecedor, para dar o giro aí desse dinheiro, para eu ter tempo de receber para depois pagar o fornecedor. Isso exige da empresa menos fluxo de caixa, né? E ela também vai avaliar a possibilidade de acelerar esses recebimentos. Pode ser, se ela estiver numa situação muito complicada, ela vai negociar com os clientes, mas isso vai ser só para frente. Mas ela tem ainda algumas duplicatas, ela pode tentar vender essas duplicatas, por exemplo. Vai ter taxa? Vai, mas às vezes é uma das únicas opções ali que ela vai ter. Ou também, ela pode explorar opções de financiamento de curto prazo, que é aquele dinheirinho ali da emergência, que tem juros mais altos, mas que às vezes vai servir para desafogar. Mas tem que ser uma estratégia para apagar o fogo. Ela tem que olhar no longo prazo e se programar para que isso não aconteça mais. Bom, então na aula de hoje a gente entendeu um pouquinho mais sobre os indicadores financeiros. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço!